Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Hoje eu vou conversar com a Adriane Pedrosa, que é uma psico-oncologista, uma pessoa maravilhosa e que vai trazer para a gente muito da sua experiência em psico-oncologia e usando muito das técnicas e dos recursos da terapia breve sistêmica. É um tema que é um tema difícil para muitos profissionais, para a grande maioria, na verdade, dos psicólogos. Confesso que, inclusive, para mim, a psico-oncologia ela é um desafio, é um tema que requer muito centramento, mas também muito método, muita técnica específica para se trabalhar. A Adriane está chegando aqui e a gente já vai começar com a Adriane, porque conseguir um horário com ela é muito complicado, a agenda dela é bem cheia, então já quero agradecer essa disponibilidade e vamos aproveitar ao máximo dessa conversa com a Adriane. Então, todos muito bem-vindos, já vou te convidar, Adri. Como eu disse ontem, bem possessiva, minha querida Adriane Pedrosa. Não, tá do lado errado. Tá, só você clicar, virar aí a câmera. Isso, Jóia. Ainda bem que a mesa está organizada. Tô organizada, tô com meus negocinhos tudo aqui que eu falei assim, se precisar, tem citações para tudo quanto é coisa. Isso, que ótimo, Adriane. Adriane, muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Sua atenção para a gente conversar. Hoje é um tema que eu até falei que para mim é um tema desafiador, e eu acho que para a maioria dos psicólogos, dos terapeutas, né? Então, assim, fiz uma breve apresentação do nosso assunto, da sua, mas eu gostaria muito que você se apresentasse, porque talvez muitas pessoas ainda não te conheçam, né? Sim. Então, eu sou Adriane do Carmo Pedrosa, né? E sou psico-oncologista e me especializei muito nessa área da saúde, hospitalar, psico-oncologia, depois de ter feito o curso de psicoterapia breve, né, Tereza, há 20 e alguns anos atrás, que eu já tenho 20 anos só de oncologia, esse ano faço 21 anos de oncologia, e hoje não, amanhã, inclusive, estou debutando o meu primeiro livro, que foi lançado há 15 anos, no dia 21 de março, que foi Nossa, o primeiro livro, já? né? Já há 15 anos, depois agora tem 10 anos foi o segundo, e agora vem o terceiro, Terceiro, né, Tereza? Que tá uma poesia pura. E assim, eu sempre fui para essa linha, e a questão do câncer, ele ainda remete, né, àquela questão assim do mito. Eu falo que o câncer ele não é uma doença, ele é um fenômeno social. Então, sendo um fenômeno social, a gente entende que ele traz muitos, né, medos, inseguranças, né, para todos que convivem com ele, não só para o paciente, mas para a Sim, família, para as pessoas que trabalham hoje, né? Hoje a gente olha do lado, a gente vê pessoas com câncer, com diagnóstico de câncer. Então, assim, é o vizinho, é a pessoa que você convive, trabalha. Então, assim, mas ainda assim ele ainda remete a um medo, a um receio, né? Ele ainda está envolvido aí nesse fenômeno social. Então, por conta disso, né, eu mesma, quando fui trabalhar num hospital oncológico, eu terminei, né, a formação em psicoterapia breve, fui trabalhar num hospital oncológico, num grande hospital oncológico, me deu muita bagagem, agradeço imensamente. Quero agradecer, inclusive, a oportunidade, tá, Tereza, da live, de estar participando. imagina. E aí, quando eu não, até então fui participando do processo e tal, e de repente falou, é um hospital oncológico. E aí aquilo já foi assim para mim. Eu pensei até que ele nem ia me contratar, porque eu falei assim, a minha cara na hora foi aquela coisa assim, né? Eu falei, nossa, como que vai ser isso? É. E na verdade, quando eu adentrei aquele espaço ali, eu pude ver que havia muita beleza, né? Que o câncer muitas vezes ele maltrata, ele é cruel, mas que se a pessoa ela consegue, né, identificar, porque ele traz sensibilidade também.
né? O câncer, a gente precisa de entender que, por mais que tenha todo esse mito por trás, esses receios todos, mas ele traz sensibilidade. Então, Uhum. eu comecei a ver isso, né? E comecei a trabalhar com a psicoterapia breve dentro dos hospitais, né? E Uhum. das clínicas que eu atuei, porque eu vi que era a única maneira de começar a Exatamente. fazer as pessoas, né? Uhum. Lidarem melhor com essa situação, que é uma situação ruim, agressiva às vezes, né? De todo aquele fantasma, né? Do inimigo, do mal, da Do mal. batalha, né? Exato. Então, eu comecei a ver onde é que a gente poderia adentrar ali e de resgatar essa sensibilidade, né, do paciente. Eu falo, Tereza, até trouxe, escrevi algumas coisas aqui que são importantes para não se perder, que Sim. ele destitui o suposto poder, né? Ele é uma ferida na alma, o câncer é uma ferida na alma e ele Uhum. atinge o ego das pessoas. Ele É. destitui o suposto poder de que a gente nunca vai ruir, de que nada Uhum. vai acabar, de que a vida é infinita, né? E não, Exato. Da não é fortaleza, né, Adriane? exatamente. Na verdade, expõe a nossa vulnerabilidade, né? Que todos nós somos em algum momento, mas expõe Uhum. exatamente isso. Eu não tenho controle, eu não posso fazer no sentido assim, não depende de mim ou não dependeu de mim, né? Exatamente, né? Uhum, O câncer, muitas vezes as pessoas entendem assim, ele humilha, ele tira do próprio espaço uhum, e te lança, às vezes, no desafio de dar conta. Por isso é uhum, que vem muitas vezes, né, as metáforas, vencer a guerra, lutar a guerra, né, vencer a batalha, porque essa guerra, né, o diagnóstico ele remete a essa raiva, o desespero, a competição, uhum, por isso que tem essa ferida na alma e no sim, próprio ego, né, é uma coisa que invade o próprio ego, tá? uhum, E na verdade, quando a gente precisa, e o câncer ele vem também como um caminho, e muitas pessoas, né, os atendimentos que eu faço, várias pacientes que eu atendo, falam muito disso, que ele vem também como um como um caminho, caminho. Uhum, vem como uma uhum, possibilidade de assumir o seu eu real, né? Não é uhum, mais o eu ideal, né? O ego ideal, mas é o eu uhum. real e desmascara essa fantasia da onipotência que a gente tem. E todos nós temos um câncer para chamar de nosso, né? Seja Exato. realmente a doença ou seja alguma É, coisa que nos destitui desse exatamente. lugar mesmo, né? O Adriane, é interessante quando você até traz, né, assim, dois pontos me chamam a atenção aí. É um fenômeno social, então é importante ter essa visão sistêmica, né, que a terapia breve traz, Total. porque é com uma pessoa que impacta o restante do sistema. Então, vai ser vivido de forma diferente por cada pessoa e por cada família, né? Sim, Podemos dizer que a exato. família muitas vezes adoece com o paciente, ou o contrário, é a família que vai servir como nosso coterapeuta, a rede de apoio do paciente. Total, totalmente. E assim, eu me vejo muitas vezes lembrando das aulas, né, de psicoterapia breve, o duplo vínculo, né? O tempo todo o duplo vínculo que a Uhum, gente sim, percebe ali naquele meio familiar, né, do próprio paciente. Então, assim, e às vezes a gente nem vai atender o paciente, a gente vai atender ao próprio o familiar. próprio Porque familiar. o Uhum, familiar se sente impotente. A impotência também ela é uma ferida, né, na alma. A uhum, vontade de tirar aquele objeto de amor da dor e não uhum. E conseguir, não né? Porque cada conseguir. um precisa viver a sua É, história. Então a gente uhum, também trabalha muito com esse familiar essa intenção e essa necessidade de olhar para si também, né? De uhum, não ser também o salvador, querer ser o salvador, né? De uhum, tudo. Então, uhum, de exato. vivenciar as próprias dores também. Sim, e olha só, né? Quando você traz aí o familiar e fala até do seu susto, né? Também quando você foi começar no hospital, não existe, né? Pelo menos a nosso ver, né, Adriane, outra forma de trabalhar, principalmente em hospitais, que não seja com terapia breve, Sim, sim, né? exatamente, Tereza. É totalmente, porque é muito pontual. E eu não sei se amanhã eu vou estar com o paciente de novo.
né? Não sei se por uma alta, se por um óbito, eu não sei se eu vou estar com o paciente de novo. Eu preciso de trabalhar naquele momento, né? Pontualmente, e às vezes eu vou fazer intervenções metafóricas, e no dia seguinte também é outro contexto, é outra situação, né? Então não tem esse fio da meada aí. Então, às vezes eu vou estar com o paciente na chegada, às vezes eu vou estar com ele no CTI, às vezes eu vou estar com ele na alta, né? Então, a gente precisa de ter esse manejo da psicoterapia breve, e esse manejo ele é muito importante. Eu me lembro uma vez, Tereza, até está no primeiro livro, eu vou até ler uma partezinha. A paciente foi relatando, depois de uma cirurgia, ela foi me relatando algo tão rico sobre o que é ter um diagnóstico de câncer. Ela falou assim: deixei de ser quem sou e passei a ser diferente. Então, quer dizer, o câncer tira desse lugar realmente do suposto saber, né? Tento ter tolerância para aceitar com amor, não com rancor e ódio, porque fere o ego. Então, a tendência é você ficar com raiva, né? Você não compreender aquilo. Como esquecer essa doença se ela está acesa noite e dia? Não tenho forças para lutar contra isso sozinha. Estou indefesa, parada no tempo, esperando qualquer coisa, uma palavra, um gesto, um carinho. Então, assim, e são coisas muito simples, às vezes, que os pacientes precisam, né? E mais uma vez, mostra essa questão do câncer com ansiedade, com depressão. Por quê? Está aceso noite e dia, né? Quer dizer, por mais que o diagnóstico hoje a gente sabe, as chances de cura são muito altas, os tratamentos estão avançadíssimos, mas a doença ela fica ali acesa noite e dia na cabeça. Então, as intervenções que a gente precisa fazer também, as tarefas, elas são muito pontuais para que aquela pessoa ela lide com aquela ansiedade, porque senão ela vai ficar fantasiando coisas no futuro, né? E ela para de viver o presente imaginando o futuro. Exato. E olha só, né, Adriane, quando você fala das tarefas terapêuticas, né? E mesmo que você não saiba se você vai ver o paciente em um outro momento, o fato de ser pontual, ou seja, você vai trabalhar. Porque eu digo o seguinte, Adriane, toda terapia breve, ela pressupõe sessões únicas, né? A gente começa, desenvolve e encerra a sessão. Claro que em um processo de terapia, em um consultório, né, numa clínica, a gente tem uma possibilidade de pensar o processo. Mas toda sessão de terapia breve, principalmente nos hospitais, elas precisam ser sessões onde a pessoa saia levando alguma coisa. Você concorda? Com certeza, precisam de levar alguma coisa. E essas tarefas ajudam nisso, né? Mas eu trabalho com um objetivo também, não quer dizer que também, só porque vai ser pontual, vai ser breve, vai ser só um dia, talvez, eu não vou trabalhar o objetivo. O paciente que chega com um diagnóstico aqui, e não necessariamente eu vou trabalhar só a doença, porque né, existem vários casos assim, eu não quero nem falar do meu diagnóstico, mas eu tenho um problema assim, assado. Na verdade, a gente traça objetivos, sim. E esses objetivos, muitas vezes, eles vão estar ligados ao quê? A tornar a vida mais leve. O que pesou? O que pesou antes do diagnóstico? Ou o que está pesado por causa do diagnóstico? Né? O que está pesado? E aí o nosso objetivo vai ser trabalhar leveza. Tornar mais leve, né? E aí vem a questão até poética da situação. Quantas pessoas ressignificam, né, o próprio adoecimento, o diagnóstico, com coisas que às vezes não, que já fizeram, mas pararam, que gostavam de fazer e não fazem mais. Né? Então a gente começa a trazer essa leveza, essa lembrança, que seja pela poesia, né? Tem até uma parte do livro novo que fala assim, Tereza, o acompanhamento em psicologia oncológica pode ser momentâneo e breve e ajuda as pessoas, sejam pacientes ou familiares, a calçarem o sapato mais adequado durante esse momento, fazendo o trajeto ser menos cruel e evitando estresse desnecessário, que quando não administrado pode comprometer de forma considerável o sistema imunológico, como demonstram já os estudos de psiconeuroimunologia, né? Que é aquela questão toda que está ligada ao sistema imunológico. A gente sabe que o câncer, ele é uma falha no sistema imunológico, então quanto melhor estiver o seu sistema imunológico,
melhor para você, para o tratamento, né? E a gente sabe que o estresse, que as emoções, elas estão hoje com a neurociência aí, né? Exato, é. Estão aí provando diretamente essa relação. Aham, é. Tudo que era muito enigmático para gente, né? Hoje está Intuitivo, né? tá Era muito muito intuitivo e intuitivo, tal. exato. Hoje está muito Aham, comprovado. Então, hoje eu trabalho também, Tereza, e isso tem muito da psicoterapia breve, né? Exercícios mentais. sim, Exercícios exatamente. mentais, a pessoa já sai daqui com um exercício mental para ela não se boicotar. Aham, Porque o aham, câncer, ele está aceso noite e dia, não é isso que ela me traz? exato. Então, É, a gente vai apagar em algum momento. Você só sim. vai lembrar dele na hora de precisar fazer o tratamento e tudo. E outra coisa também, Tereza, muito legal que eu tenho feito e que eu já faço há muitos anos, né? Hipnoses, né? Pequenas Aham, visualizações sim. criativas. Eu passo, Uhum. né, com a facilidade da internet, do celular, do WhatsApp, eu passo um áudio para o paciente. Muitas vezes o Uhum. paciente que está com raiva da quimioterapia, não quer fazer quimioterapia, medo da quimioterapia. Tem muito caso assim, nossa, eu passei muito mal porque eu fui com medo, fui tenso com a Aham, sim. quimioterapia. E aí eu faço algumas visualizações com a minha voz, né? Num ambiente Maravilhoso. É. com música, e ela leva para a quimioterapia, ela fica escutando isso na quimioterapia. Aham, aham. E, Adriane, eu tenho alguns alunos da turma nova aqui, aí eu vou aproveitar para, porque professor é assim, né? Aproveita para contextualizar. Claro, é maravilha esse É, tipo de ensinamento, né? então, estou vendo aqui a Marcinha e outras pessoas que são dessa nova turma. E a gente vai amanhã exatamente trabalhar o módulo da terapia ericksoniana, da hipnose natural, né? Legal. É, e quando você fala, né, que você grava com a sua voz, então olha aí, gente, a Adriane faz uma terapia sob medida, né? E ela faz o que a gente vê em Erickson, que ele diz: a minha voz segue contigo, no sentido da pessoa internalizar a voz do terapeuta, mas hoje, com a tecnologia, realmente você pode fazer com que a sua voz siga com o paciente. E uma outra intervenção que a Adriane está trazendo aqui, que eu vou nomear para vocês. Primeiro, ela usa as metáforas nesse terceiro livro ainda de forma fantástica, né? Spoiler, né, Adriane? Depois nós É, falamos do terceiro livro. aguardem, já está chegando. Isso. Ela, quando a paciente traz, ele não se apaga, né? Ele não desliga, ele está ali o tempo todo. O que que ela vai trabalhar? Ao invés de entender a causa ou trabalhar intrapsiquicamente, ela já trabalha focada na solução. Mas e se a gente apagar um pouco esse sintoma? Né? Então, pensa nele de tantas às tantas horas, ou a exceção. Nesse momento em que você estiver fazendo a visualização, você vai estar pensando em outra coisa. E essa é a beleza também da terapia breve, né, Adriane? Sistêmica, porque ela não precisa ficar vasculhando tudo Não. intrapsiquicamente, ela já leva para mudança, óbvio que respeitando, né, as causas, os traumas, mas ela já direciona a pessoa para a saúde. Sim. E mesmo que depois, Tereza, né, naquele momento, você tira o peso, você Isso. ajuda na dor. Mas É. depois, né? E quantas pessoas que eu atendi durante o tratamento, pacientes de 2020, na época da pandemia, e que continuaram comigo num sentido de uma manutenção, né? Exato, Porque aí exato. depois de tirar, de você fazer com que a pessoa tenha mecanismos melhores para o enfrentamento daquele momento vivido, ele passa. E na hora que ele passar, e aí às vezes uma outra consulta, num outro momento, ela vai trazer, olha, mas tem isso que eu percebi, que às vezes ela até percebe com o trabalho pontual que foi feito, a necessidade de se desvencilhar daquilo, porque aquilo também é peso, aquilo também é Exato. dor. E aí ela Uhum. traz para o presente. E aí a gente vai Uhum. trabalhar isso também.
Sim. Adriane, tem alguns comentários e algumas perguntas. Você prefere que a gente leia agora ou você quer deixar para o final? O Pode que ir você acha melhor? conversando, pode ir falando e lendo, tranquilo. Né? Que é bacana que o pessoal está Eu acho interação, participando. né? Bom. Aham. É, aqui eu vou ler do jeito que tá, você vai saber melhor que eu, né? Você está conseguindo ler daí? Eu tô com medo de ficar mexendo e depois a live Tá. cair, então eu não tô Não, mexendo. pode ficar quietinho aí. Midas Santos, você é Isso uma aí. bênção, doutora Adriane. Obrigada. É uma paciente que também é outra que os médicos falam assim: ah, não vai dar para fazer nada. E hoje está aí, depois de 6 cirurgias no seio, né? Uma pessoa assim, com muita vida. Consegui para ela, inclusive, um trabalho num lugar que falou assim: ah, a gente quer uma pessoa que é sobrevivente do câncer, é uma vaga para tipo um PCD, porque as sobreviventes do câncer também viram meio PCD e a gente tem que trabalhar também com isso. Uhum, Com as dores de perder um membro, sim, da mudança, de não ver mais o corpo, de ver o corpo modificado, né? E ela é uhum. uma linda, que hoje, assim, brilha lá na empresa que ela foi, que eu consegui fazer essa intermediação Aham, e isso já tem sim. quantos anos, né? Acho que desde a época do primeiro livro, que ela já foi no hospital, que eu a conheci, ela fazia tratamento lá, e hoje também é uma linda. Que lindeza. Parece até que ela escreveu aqui antes também. Isso. Ela colocou, né? É preciso recomeçar com fé que tudo fica mais leve. É, exatamente. Exato, é. E foi E agora aqui a gente tem até uma surpresa boa. Olha, Rosângela. Rosângela, acho que foi da sua turma de terapia breve. olha, Rosângela Anselmo. Ei, Rosângela, que delícia te ver aqui. Ela está perguntando onde comprar os livros. então, o primeiro livro, É Lugar de Se Cuidar, ele tem na Amazon, no Kindle, apenas no Kindle, porque ele Uhum. esgotou, eu não fiz mais e tudo. O segundo livro, eu também pode comprar na Amazon, mas eu tenho alguns exemplares. Então, assim, mas eu não coloquei para nenhum lugar vender, são os restantes mesmo, na época era uma oportunidade, né? Então, comigo, aí eu posso mandar, se quiser me mandar um contato, e aí eu entrego no endereço, mando entregar no endereço, sem problema. Que joia. Então, o primeiro na Amazon e o segundo com você. Tem alguns exemplares. E o terceiro já vem aí. Então Terceiro, já aguardem, ó, né? O dia do lançamento é final de isso. maio, provavelmente, que vai Aham. ser realmente esse terceiro tá a cereja do bolo. Então aguarde o terceiro aí, tá terminando a gestação dele. Rosângela, que bom, muito feliz de te ver aqui. Rosângela também é de uns 20 anos, né, Rosângela, que você fez a formação em terapia breve sistêmica. Ah, que legal. Então ela disse que vai fazer o contato com você, tá, Adriane? Tá, ótimo. Adriane, tem algum exemplo assim, né? Você já está trazendo exemplos. O próprio caso eu vou falar do jeito que está escrito, é Midas mesmo ou o nome? Edemilda o nome dela, mas a gente chama ela de Mida. A Mida, né? Então, que a Mida. Mida traz é uma prática também muito comum, né, na terapia breve sistêmica, que muitas vezes a gente faça, mesmo no paciente que não está com questão oncológica, mas que o terapeuta ele se inclua no sistema, né? Então, por exemplo, quando você busca um trabalho para ela, você dá esse apoio, a gente considera que esse também é um papel do Sim. terapeuta. Sim. Tereza, uma coisa que me chamou muita atenção na psicoterapia breve quando eu fui fazer, eu estava muito perdida na época. Eu tinha acabado de me formar, acabado assim, eu tinha me formado, aí veio filhos, né? Aquelas coisas, a gente fica, o psicólogo fica um pouco perdido no início, porque É. requer muito tempo de formação mesmo, né? Para Uhum, adquirir uhum. conhecimento, a experiência de vida também conta muito, né? Então, Sim. assim, leva alguns anos para você realmente ter uma vivência, uma experiência consistente. E naquele período, assim, de recém-formada, sem muita experiência, sem muita vivência, não tinha nem entrado no hospital ainda, eu ficava me perguntando assim, qual tipo de trabalho vai me dar a oportunidade de estar perto do paciente?
Aí, quando eu fui para psicoterapia breve, que vocês falavam assim, eu abracei o paciente. Eu não me esqueço uma aula da Karine falando assim, Karine, a paciente gostava de fazer a unha, não sei o que, não falava muita coisa. Sentou lá e começou a fazer a unha com a paciente também, pegou um alicate da bolsa e começou a fazer a unha com a paciente. Eu falei, gente, eu queria chegar perto dos pacientes, sabe? Aquela coisa de distância, de não recebe nada, de não pode falar nada. Isso, para mim, quando eu vi a psicoterapia breve, essa oportunidade, eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, sabe? Porque, primeira coisa, o psicólogo gosta de gente. Você tá só no lugar da escuta, mas você gosta de gente, né? De cuidar. E aí, então, casou com a oncologia, aí quando eu fui para oncologia, e aí foi assim, foi fantástico. E acabou que eu comecei a ter tanto. Olha, lá no hospital que eu trabalhava, eu cheguei a tocar teclado para os pacientes de um coral de pacientes laringectomizados, que perdem a voz, né? Eu lembro Quer desse dizer, coral. e eu comecei a tocar no teclado, a psicóloga tocando teclado, porque eu não sabia nada direito, uma leve lembrança do passado, e eu falei assim, vamos lá. Então, assim, eu queria estar perto das pessoas, eu não queria estar só no consultório. E claro que também tem hora que eu estou no consultório, tem até uma paciente minha, a Vera, falou que ia entrar se ela tivesse, ela estava no banco, mas ia tentar entrar. Ela fala muito isso assim. Você, quando eu fui para o consultório, porque ela participa dos encontros, eu faço encontros terapêuticos também, né? Eu gosto muito dos encontros, dos grupos aqui na clínica, os encontros ao ar livre. E aí, uma vez, eu levei ela para o consultório, ela manteve no grupo, mas ela falava assim, mas no consultório, quando eu vou, você me dá os tapas na cara. Porque tem São esse momento, momentos diferentes, são né, Adriana? distintos, né? Assim, o tapa na cara, com todo aquele carinho, que são as metáforas, às vezes aquelas metáforas que vão lá na alma e faz a pessoa pensar, nossa, é mesmo. Exatamente. Porque olha que interessante, né, Adriane? Assim, tudo é significado. Às vezes as pessoas acham que a terapia breve ela é você dar a resposta pronta ou só funcionar como um coach. Muitos momentos a gente vai ser um coach mesmo, como por exemplo, quando você pega na mão do paciente e fala, olha, quem sabe você pesquisa esse lugar para ter um trabalho ou só fechar minha janela. Toda hora, toda sexta, meio-dia chove aqui. Tá quase igual Belém, que chove no final da tarde. Mas então, você em muitos momentos, você funciona como um coach no sentido de orientar, de ter intervenções diretas. Mas uma das coisas que a gente mais trabalha é essa busca de significados, de ressignificar, né? Ou seja, não é porque você está com o câncer que você não pode ouvir verdades, levar uns tapas na cara, no bom sentido, né? Assim, de ter as chocalhadas, você está vivo, né? O câncer é uma Exatamente. parte da sua vida. Exatamente, Tereza. E isso precisa de ter muita, assim, muito cuidado, muita técnica, muita habilidade mesmo, Muita porque técnica. tudo isso é com muito cuidado, Cuidado. né? Afinal de contas, a gente está falando de uma pessoa que está em um tratamento que às vezes deixa Nossa, muito fragilizado penoso. É. né? Existe um momento, vai passar, mas existe um período da vida da pessoa ali que ela está totalmente entregue, frágil. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente também não, eu não me permito, Tereza, fazer com que as pessoas desperdicem o dia, desperdicem o hoje, né? Não que Uhum. elas não vão sair pulando, mesmo com sintomas de quimioterapia, mesmo sequelada diante de. Os próprios sobreviventes, as pessoas que já passaram pelo câncer há muitos anos, ficam com sequelas, fibromialgia, que dá uma canseira mesmo, que dá dor Nossa, nas sim. mãos. Né? Então, É gente, tudo legítimo, né? É legítimo. exatamente, inclusive a clínica é uma clínica de reabilitação, porque a gente hoje, em termos de oncologia, a gente acredita nessa reabilitação integral do sujeito, onde ele precisa, inclusive, ressignificar situações desse momento, ou do que ficou, do que sobrou, para que não haja um desperdício da A vida. A vida, vida é sim. finita, sim, Uhum. mas hoje, o que você pode fazer hoje? E mesmo que você queira ficar quieto, porque hoje você não está passando bem, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer para ter mais leveza, para ter mais paz de espírito dentro de mim?
Sabe? Isso, a gente está falando é disso, de curas, a gente está falando de curas de alma, no sentido de, né, como é que eu estou lidando com os meus familiares, né? Como é que eu estou lidando com a minha irritabilidade, com a minha raiva, né? Porque, como eu disse, o câncer, ele fere a alma, né? Ele vem como uma lança, e o psicólogo, ele vai precisar tirar essa lança para que realmente haja, né, a máscara caia e você consiga encontrar esse meio aí entre o ego ideal e o ego real, né? É o real. Agora mesmo, recente, eu tive uma paciente que tá até no Instagram, eu vou até, o depoimento dela, eu vou repostar agora à tarde, que eu achei maravilhoso. O depoimento dela foi uma paciente que chegou resistente, não, tá tudo bem, não preciso de terapia, eu já faço minha terapia, é até uma paciente de fora, eu já faço minha terapia tradicional em outro lugar e tal, não preciso. Só que, de repente, nem a terapia dela começou a dar conta do mundo que começou a ruir, né? Sim. Uma desorganização com relação aos processos dela, né? A questão da rotina, né? A rotina começou a ficar inadequada, tudo que era adequado, certinho, controlado, começou a ruir, tudo vai ruindo. As coisas vão ficando pesadas. O que era corriqueiro no dia a dia, muda. E aí veio para a psico-oncologia. E aí eu já trabalho muito a metáfora, inclusive uma metáfora maravilhosa para a oncologia, que é do terremoto, né? Sim. A pessoa, de repente, se cair um terremoto na sua cabeça agora, caiu um terremoto, o que você vai fazer? Quem que vai buscar seu menino na escola? Né? Como é que você vai trabalhar? O que você vai... O seu remédio que você tinha que tomar? Alguma coisa que você tinha que fazer? Né? E aí a pessoa se vê nos escombros. Exatamente. E a gente vai trabalhando. E o engraçado, Tereza, que a metáfora ela trabalha terremoto, escombros e reforma. Porque depois você tem que fazer a reforma do que sobrou. Porque muitas vezes reconstrução, é um membro, exatamente, um membro que foi mutilado, né? Um corpo que foi modificado, uma quimioterapia que te deixou cansado, a radioterapia que fica anos para ser eliminada do corpo. Então você faz a reforma. E o engraçado, Tereza, nas metáforas é o quê? Que você não tem que trabalhar uma metáfora num dia só. E aí essa pessoa, eu fui trabalhando com ela vários dias, e aí eu me vi, a gente se vê em algum momento, lembra da metáfora tal? Então vamos lá, onde é que você está hoje? E a gente usa as metáforas, é um vai e vem. Não é só naquele dia, tem que ser só agora, pronto, acabou. Não, você pega a metáfora de novo e traz. E você maneja ali várias metáforas também. E às vezes metáforas que você nem imaginava, mas quando você está falando, você fala com o paciente e fala, uai, acabei de criar uma metáfora aqui. Né? Porque o contexto ele vai exigindo isso. E a própria metáfora, né, que é uma intervenção, uma das intervenções principais, né, que pelo menos na formação e que hoje, né, já denominei como terapia breve sob medida, né, Adriane? Porque ela é universal, né? Ela serve para o seu paciente autoexecutivo de não sei onde, como alguém que trabalha, por exemplo, com o jardim, né, que são funções diferentes, ou que não trabalha, ou um adolescente, ou uma criança. Então, a metáfora tem uma linguagem universal e ela toca a alma com leveza mesmo. Sim. Né, Sim. Adriane? E a gente, histórias também, né? Às vezes a psicopedagoga que trabalha com a criança, mas aqui no consultório com adulto, oncologia, eu vou pegar, às vezes, um texto do Rubem Alves. Né? Quantas vezes, Tereza, eu pegava meu textinho ali ó, e colocava debaixo do braço? Porque no início, há 20 anos atrás, não se falava de psico-oncologia, né? Não se falava de psicologia hospitalar. E aí eu lembro que eu ia de médico em médico lá no hospital e falava assim, olha, agora tem psicólogo aqui, se você precisar que atenda seu paciente... Ah, tá, vou ver. E ninguém dava paciente. Então, assim, no tempo livre ali, eu comecei a escarafunchar um monte de textos que eu sabia que ia ter sentido em algum momento. Hoje eu sei os textos de cor, né? Naquela época, eu falava assim, eu vou atender esse paciente, o que tem mais a ver e tal, então vou levar esse texto. E eu ia com as metáforazinhas, os textinhos debaixo do braço, eu chegava lá e eu lia para os pacientes os textos.
né? E hoje, assim, às vezes eu uso os textos, né? Até no último livro agora, tem um texto também de uma parte que conta exatamente uma situação que eu vivi no hospital, que é um texto do Rubem Alves, Rubem né? Alves. Que é o texto das montanhas encantadas, né? Os gansos das montanhas Gansos encantadas. selvagens e a montanha encantada. Isso, é. E aí, né, eu relatei essa história para ela, que é aquela historinha assim, daquele ganso que ele não aprendeu a voar, que ele não queria aprender a voar, porque ele tinha preguiça, porque ele não queria, né? Na verdade, não é essa, é a montanha encantada dos gansos selvagens. Selvagens, Né? isso, é. E que um gancinho lá, ele ficava perguntando pro outro patinho lá, como é que era a montanha encantada dos gansos selvagens? Porque a montanha encantada dos gansos selvagens era para onde eles iam depois de morrer. Né? Então, aquele ganso mais velho ensinando para o mais novo que era só ele olhar para a montanha que ele ia ver ele lá. E aí eu contei, né, esse texto para essa senhora no dia que ela estava numa aflição por conta da tia dela que estava falecendo lá e tudo. E ela leu o texto para a tia no leito de morte mesmo. Né? Ela leu para a tia no leito de morte esse texto e ela conseguiu transformar aquele ambiente que estava pesado, carregado, cheio de barulho, de confusão, conflito com a enfermagem, com não sei o quê. Ela conseguiu se situar ali naquele momento e depois ela ainda leu o texto no dia da missa dessa paciente, né, que faleceu lá. Então, assim, transforma, né, a leitura, né, as metáforas, transforma a forma de ver algo que está pesado. Exato. E que às vezes a gente nem imagina que vai ser tão significativo, né? Nem imagina. Porque essa metáfora quase que personificou a tia nela, né? Quando ela lê na missa, é algo que ela vai levar para a vida, né? E aí, Adriane, eu estou vendo uma aluna que entrou aqui, a Mila, vou mexer com você, Mila. Então, olha só, a Mila é dessa mentoria que começou agora, só estou querendo mexer com ela pelo seguinte, ó, a Adriane levava pastinha com os textos, ou seja, a gente não precisa ter todas as histórias e as metáforas na cabeça e nem ser tão maravilhoso quanto o Milton Erickson era, porque a gente também vai se construindo, né, Adriane? Sim, nós somos discípulos aqui, né? Estamos então, dele, mas estamos aprendendo. Isso, a gente vai se construindo, que é muito natural, que no início a gente fica ansioso mesmo. Nossa, será que eu vou dar conta, né, de ter essa sensibilidade? Mas a grande questão aí da terapia breve sistêmica é se permitir funcionar também para além da terapia tradicional, né, Adriane? Que impõe, eu acho que ainda impõe, né? Tantos nãos para o terapeuta, né? O não à criatividade, o não à afetividade, como você disse. O não se incluir no sistema terapêutico e que a gente vê que isso é terapêutico, não é misturar com a pessoa. Eu acho que tem uma coisa muito importante que é do psicólogo também, não é misturar com a pessoa, exatamente. Mas você precisa de estar junto sabendo a separação, né, Tereza? Porque senão também você se une naquela dor do outro e fica muito difícil. E aí, no início, eu fiz um trabalho comigo que eu falei assim, gente, até estava sendo pouco inteligente da minha parte, inclusive, quando eu saía do hospital na sexta-feira à tarde, naquela época tinha ala de adolescentes, inclusive, e aí eu me peguei uma vez em casa pensando, nossa, será que eu falei aquilo com a enfermeira que tinha que fazer com o paciente, que não sei o quê? E eu me pegava levando o paciente para casa. E isso a gente precisa de fazer essa separação. Eu trabalho com o paciente na hora que eu estou com o paciente. Ele é cuidadoso, chega a ser um nível de amizade, né? Mas, assim, não perpassa algo que é do outro. Inclusive, são raríssimos. Eu nem lembro, assim, porque eu perco o paciente também, né? Eu perco o paciente. E, assim, eu não choro. Muitas vezes, assim, o que me emociona mais é trazer leveza para a vida do paciente do que a perda do paciente. Do que a perda do paciente. Então, assim, quando uma pessoa se vai, eu sinto tanto essa sensação de missão cumprida, eu valorizo tanto, mesmo que tenha sido pouco o que eu fiz para aquela pessoa,
que aquilo me sustenta, aquilo me preenche, né? E aí tem uma parte desse livro novo que fala assim, ó, suportar a dor do outro e não misturá-la às suas próprias dores, suas próprias perdas e seus próprios cânceres. Porque sim, todos têm algum tipo de câncer, seja da alma, da mente ou do corpo. Todos têm em algum momento impossibilidades e fragilidades. Então eu não posso misturar as minhas coisas com as dos pacientes. E eu entendo que eles têm uma história que é só deles, né? O último encontro, inclusive, que a gente teve no outro projeto, né? Chegou uma paciente lá, eu já conhecia ela de consultório, numa clínica que eu atendia uma vez, e é legal isso, né? Porque a pessoa ela vai te acompanhando, né? Ela vai te acompanhando, ela tem seu celular, ela tem seu WhatsApp, isso eu faço questão, né? Eu não fico respondendo toda hora, se eu não quero responder no momento, eu não respondo. Mas o acolhimento em algum... Oi, fulano, desculpa, não pude atender tal hora, né? Mas o que você precisa? O que eu posso te ajudar? Eu tô sempre disponível, sabe? Mas fazendo muito essa separação. E aí ela chegou no encontro e eu já tinha participado de outros encontros, inclusive de dia inteiro, que a gente tem às vezes os de dia inteiro, né? E aí dessa vez ela chegou lá e falou assim, olha, eu vim aqui dessa vez porque eu preciso de um colo, eu preciso da ajuda de vocês, porque ela já faz tratamento tipo há uns 11, 12 anos. Dessa vez o médico falou que o remédio não está adiantando nada, que não vai surtir efeito nenhum, que não tem assim medicação para ser feita. E é isso. E aí eu olhei para ela e ela falou assim, eu vim aqui para contar isso para vocês, né? E aí o que você fala numa hora dessa, né? O que você fala com uma pessoa você dá o colo, uma sentença de morte, que te entrega uma sentença de morte. Aí eu olhei para todo mundo assim e falei assim, então você está no lugar certo. Porque aqui a gente não quer falar de cura, a gente quer falar de vida, de viver a vida do jeito que ela se apresenta. Então, Tereza, foi tão assim, ela ficou tão extasiada naquele momento, e aí a gente fez, visualizar, aí vem todo o programa dos encontros, né? E ela saiu de lá agradecendo, né, a oportunidade. Então, assim, ela está conectada com a gente. Você fala tanto desse negócio, né, de conexão, né? Exato, Da psicoterapia breve, de estar conectado e tal. Eu acho que o que a gente faz é isso, é conectar as pessoas, né? Mesmo que seja num momento muito doloroso. Muito doloroso, né? Assim, eu não seria uma área que eu escolheria pelo meu perfil, né? Outro dia eu me peguei com dó do cactus, falei, oh meu Deus, agora que eu não preciso dele mais, eu vou pôr outra planta. Aí eu falei, Tereza, minha filha, o que é isso? Eu sou igual o menino que ia matar a barata e perguntou se a barata tinha filhos. Você já viu esse... Não, a mãe dele fala, mata a barata. Aí ele falou assim, mas ela tem filhos, mamãe. Eu falei, ah, eu criança, gente, pronto. Então, é uma área que para mim, né, eu não seria uma boa psico-oncologista, mas eu fico extremamente feliz de ter as minhas crias atuando com tanta maestria como você atua e ensina, né, Adriane? Porque eu acho que está na hora agora de você começar a fazer, a multiplicar os psico-oncologistas em terapia breve. Com certeza, até porque os espaços que eu estou ocupando agora, eles me dão essa oportunidade, seja aqui na clínica de reabilitação, seja no projeto Acolhendo a Dor com Amor, né? Então, acho que está na hora, porque está crescendo e precisa ter habilidade para lidar realmente com esse tipo de situação. Até a habilidade, você estava falando muito nas suas últimas postagens, da alta, né, Tereza? Exato. E a gente dá alta também para o paciente oncológico. Às vezes você dá alta até um pouco disso, Adriana. Hã? Fala mais disso, então. Porque às vezes você vai dar alta até mesmo antes dele finalizar o tratamento. Porque as pessoas, às vezes, têm aquela ideia assim, que só porque está fazendo tratamento oncológico, só porque está com uma doença grave também, que a pessoa tem que estar desorientada emocionalmente, tem que estar angustiada, né? Sofrendo. Então, mas não necessariamente. E às vezes ela vem, né, com essa ideia assim. Nossa, eu tô bem, eu tô legal com relação ao tratamento, mas eu preciso saber, é isso mesmo, né? Tá certo eu me sentir assim?
Então, assim, a gente avalia, vê como é que essa pessoa está diante do adoecimento, diante do tratamento, faz psicoeducação também, se precisar e tudo, trabalho com uma linha de neuropsicologia, psicologia positiva, a gente vai agregando tudo, né, Tereza? Porque a gente vai se formando também, a gente vai buscando cada vez mais conhecimento em outras áreas, terapia cognitivo-comportamental, e você vai agregando. E aí, tem pacientes que, ok, tá tudo bem, você está seguindo bem, né? Então, eu estou aqui à disposição. Se você precisar voltar em algum momento, me acione, né? E ele vai vir para isso. Aqui na clínica a gente tem um trabalho de acompanhamento que eles vêm para fazer a reabilitação física, da cinesioterapia, fisioterapia, nutrição. E aí a psicologia fica à disposição assim, em algum momento tá difícil? Então vem cá. Aí a gente avalia. Aí tem aqueles que vão ficar permanente, né? E tem aqueles que você vai conduzir ali só para aquela situação específica e você avisa. Se tiver nova demanda, você retorna. Estou aqui à disposição. E tem aqueles, essa outra que eu falei, que ela veio resistente, que não queria, e que depois, né, veio como veio assim, ávida pela psico-oncologia, e aí ela já fez um processo e foi, assim, o trabalho dela foi muito bonito de se ver, porque mudou, ela teve que mudar de cidade, ela veio morar com as filhas que moravam aqui, ver algumas coisas dentro da casa das filhas e não mexer com aquilo, não ser a matriarca, ela teve que sair do lugar isso, ela teve que sair do lugar dela de matriarca. Então, quer dizer, quando eu digo atinge o ego, né? É isso mesmo, é tirar a casca, você tem que tirar a casca, você tem que se colocar num lugar, às vezes, mais humilde, sim, né? E aí você vai galgando ali alguns lugares, você vai tendo entendimento. E o processo dela foi muito bonito, porque ela baixou todas as expectativas, que é outra coisa que eu falo muito. Não tem que criar expectativa, você tem que ter esperança. Exato, que é muito diferente. A expectativa da esperança, porque a expectativa engessa, a expectativa você põe limites, regras, a esperança não, a esperança é leve, a esperança você simplesmente confia. E tem metáfora para isso, e tem texto para isso também, né? E aí ela foi tudo amenizando, em alguns momentos piorava, e o marido não entende, as filhas exigem e não sei o quê, mas ninguém. Até porque ela não caiu o cabelo, porque ela usou a crioterapia, um cabelo grande. Então ela parecia assim, mãe, mas você tá bem, o que tá acontecendo? Você não quer mais fazer isso pra mim? Você não quer mais ser desse jeito? E há pouco tempo, agora ela já está finalizando, não finalizou ainda a quimioterapia, mas já está no processo de voltar para casa. E ela veio numa sessão, inclusive numa das penúltimas aí, ela, como é que vai ser minha volta? Porque eu não vou voltar mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa e eu tô com medo de voltar e voltar a ser a mesma pessoa, né? Antes do câncer. E aí a gente trabalhou isso também, sabe? Então, e aí eu fui dando a alta, então agora você consegue seguir. Eu estou aqui. Sim. Né? Eu tô aqui. E a alta é importante, né, Adriane? Muito importante. Então foi um processo muito bonito. Inclusive para as decisões, porque aí na hora que a quimioterapia dela espaçou mais um pouco. Ai, será que eu vou para minha cidade e volto para fazer assim? Ou eu fico aqui direto? Aí eu falei assim, onde é que você tá mesmo? Aí ela lembrou que ela estava nos escombros. E será que se ela fosse para lá, na cidade dela, ainda sob os escombros, como é que seria isso? E aí a gente chegou à conclusão que o melhor seria ficar. E aí fica leve, porque aquilo que poderia ser um peso, estou longe da minha casa, não consigo ver, né? As pessoas estão lá, eu estou aqui e tal, fica leve. Exatamente, Adriane. E aí, acho que você trouxe tantos pontos importantes, né? E principalmente, assim, que na psico-oncologia não vai se falar só sobre o câncer em si, né? Vai se trabalhar os mitos, os segredos, o impacto disso na família, né? O que muda na vida da pessoa e, como você falou, o objetivo vai ser de cada um e o que é possível, né? Porque muitas vezes é a leveza. O que é possível para te dar... E aí, Tereza, a grande questão é a pessoa identificar o que vai dar leveza para ela, porque o que é para um não é para outro, né? Eu quero trabalhar também num projeto de ressignificação de histórias, porque cada uma traz a sua história, mas às vezes ela escreve a história, fica pesado o jeito que escreve.
Então, eu quero ensinar a poetizar as histórias, tá? Para ressignificar isso, porque é preciso entender que o que é leve para um não é para o Não leva outro. para o Mas, outro, exato. É. mas pode ser leve, né? E quando você trabalha com a terapia breve, você leva a psico-oncologia para um outro patamar, que é o do terapeuta ativo, e não só o terapeuta da escuta. Que não é só, não, é importante, Sim. mas que não para ali, né? Que faz exatamente a pessoa se movimentar para a vida. E já teve casos, né, Tereza, assim, de pacientes que vêm assim, eu não gostava do psicólogo, ele não falava nada, ele não intervia, né? E eu tô com câncer, quer dizer, eu tô. Quer coisa pior do que tá com câncer, o que você vai fazer para me deixar melhor? Sim, Né? sim. Como se não existisse uma possibilidade da pessoa realmente ficar melhor. Exato. E é isso que eu disse, viver as histórias que ela tem para viver, mesmo que seja nessa dor, né? Mas a gente traz mais leveza para essa dor. Se quem tem, né, as dores emocionais tem pressa, como eu digo, então quem tem uma dor que o corpo fez virar uma dor emocional, né, e está ali realmente, legitimamente doído fisicamente, tem muito mais pressa. E a psicoterapia breve, inclusive, eu oriento muito, Tereza, psicólogos que chegam para mim, diagnosticados com câncer, fazendo tratamento, né? E aí fala, aí eu mudei a minha vida e eu comecei a atender, porque eu tive câncer. Então as pessoas se identificavam comigo e iam para atendimento comigo porque eu tive câncer. E você vê que começa um trabalho meio confuso ali. Sim. Então, eu oriento muito os pacientes que tiveram câncer, as psicólogas que tiveram câncer e que querem atuar com psico-oncologia, porque passaram por aquilo. Extremamente legítimo, claro, muito legítimo isso. Mas se especialize, né? Por exemplo, faça uma formação em psicoterapia breve, né? Estude as questões relacionadas à psicologia oncológica, o que eu posso utilizar para poder realmente ter um trabalho mais efetivo. Porque isso não é prerrogativa, porque eu tive o diagnóstico, então eu me identifico com a questão da empatia, né? Então, eu vou trabalhar a empatia, eu passei por isso, eu sei o que o outro está vivendo. Não é por aí apenas, né? Exatamente. Adriane, é muita coisa, né? É muita vivência. Tem que colocar em livro mesmo, né, Tereza? Muita história. E eu já escrevi, o outro já fechou, né? Mas aí eu fico assim. Aí vem uma pessoa no consultório, essa semana veio e falei assim, nossa, podia tanto ter colocado isso no livro. Nossa, como é que então para colocar já vai pensar no quarto livro. Aí já vai histórias no quarto livro. Tereza, como é que tá o tempo aí? Tá muito corridinho? Não, a gente tem tempo. Pode colocar. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Ah, não. Então tem tempo ainda, porque não, aí no final você me fala, me separa aí uns 3 minutos só, que aí eu vou fechar com uma poesia. Que foi uma poesia, inclusive, de uma paciente, né? Eu lembro que eu a atendi no hospital, já há uns anos atrás, que está no segundo livro, e ela tinha um câncer metastático, inclusive na mandíbula. E câncer na mandíbula, Tereza, dói muito, né? Então, assim, tem que entrar com a equipe de cuidado paliativo, tem que entrar com muita medicação. E uma medicação que você tem que dosar ali para não tirar muito da consciência, né? Sim. E ela, num dia de atendimento, ela ela falou assim, eu gosto de escrever poesias. E aí eu, né, já brilhou o olho na hora, né? Eu ia com meus textinhos, né, debaixo do braço, você escreve poesia. Ah, meu Deus do céu. E aí ela falou assim, não, pode deixar que eu vou escrever uma poesia para você, então. Só que a gente não tinha nada na hora lá e tal, e aí pegamos um pedaço de papel, assim, um rascunho. Para mim foi como se fosse um pedaço de papel de pão, né? Que antigamente a gente embrulhava o pão. Assim, eu falei assim, para mim era como se fosse um papel de pão, mas assim, que coisa mais rica para mim, né? E aí ela pegou a caneta ainda com a letra dela, eu tenho guardado ainda com a letra dela. Assim, eu falei assim, nossa, gente, eu não acredito, que riqueza. Isso, eu agradeci tanto ela, né? E aí eu falei, né, pedi toda a autorização para poder colocar aquilo, né? E aí a poesia é: com a vida escorrendo pelas mãos, me dou conta de que ela vai além do que encerra. Me dou conta de que ela vai além do que o olhar permite alcançar. Me dou conta de que ela vai além do que o coração
permite amar. Com a vida escorrendo pelas mãos, me dou conta de que ela vai além do que sempre foi um dia. E eu amo essa poesia, Nossa, porque com certeza, foi Adriane. melhor do que te falar que, gente, todo mundo tá com a vida A vida escorrendo. escorrendo. Todo Uhum. mundo. Então, assim, se aproprie dela. Se aproprie Uhum. dela e viva o hoje, né? Que é o que Exato, você é. tem. Mesmo que seja para escrever alguma coisa. E a escrita é tão bacana É também, muito terapêutico, muito exatamente. terapêutico. Muito terapêutico. Eu tenho pessoas assim que a gente trabalha alguma coisa que ela precisa de escrever. Eu falo, então você vai escrever, fazer aquele processo Uhum. todo de rasgar, né? E aí eu Isso, os oriento como que ela vai rituais. Uhum. isso, da escrita terapêutica, como que ela vai fazer, como que ela vai se situar, o que que ela vai, né, como é que ela vai colocar emoção naquilo. Porque os meus livros, Tereza, também foram ressignificações minhas, todos Sim. três, todos três. O segundo talvez nem tanto, porque ele foi mais assim, para conseguir as próteses dos pacientes laringectomizados. Eu já estava no coral, Uhum. mas teve também um pouco assim de idealização no segundo e tal. Mas eu escrevi o primeiro e o terceiro chorando, chorando. E quando a gente coloca no papel as nossas emoções, É. aquilo realmente sai de Ai. você, né? Então foi Uhum. totalmente direcionado. Algumas pacientes, quando fazem, né, as tarefas de escrita terapêutica, elas realmente percebem muito a diferença. Né? Uhum. E assim, mas não tem receita de bolo, né, Tereza? É É, muito individualizado, muito é. individualizado. Então, cada um você tem que perceber, você tem que ter cuidado, Uhum. até onde que eu vou, como é que vai ser. É perceber. Mas é perceber, né, se utilizar, Adriane, mas você colocou algo muito importante. É ter formação para atuar, né? Não é só escutar. Não, de jeito A nenhum. pessoa não quer só escuta, ela quer Tereza, realmente quando você tem formação, igual uma formação. psicoterapia breve, que me deu, é isso que você fala sempre, você tem que ter técnica, método. Eu já sei como é que eu me posiciono na hora que a Exato. pessoa E aí precisa. você Você cria tem o seu técnica. estilo, né? Ué, Esse é o estilo da exato. Adriane, né? Exato, mas você já tem a Uhum. técnica, você tem ferramenta. Todas as ferramentas são tão importantes, no meio da consulta você já fala, nossa, eu vou usar aquilo ali, que a Tereza fala, ai, agora eu vou usar isso. E eu uso bloquinho, eu gosto de trabalhar com bloquinho. Por que o bloquinho? Eu já vou e eu coloco assim, fala da paciente, quando é uma fala bacana, importante, que eu quero guardar, até porque eu gosto de escrever sobre essas falas, e eu Sim. estou montando um projeto de escrita das pacientes, com autorização, Aham. obviamente. Mas assim, às vezes eu coloco uma setinha, que é uma fala minha que eu preciso fazer uma Essa intervenção. Eu já intervenção. coloco até a setinha assim para. Nossa, aqui vai caber essa metáfora aqui. Aqui vai caber aquela situação ali que eu vi lá no curso tal. E às vezes, dependendo de como que vai a consulta, aquilo perde, não vai mais. Não Aí tem mas eu sentido. anotei Aham. ali para eu lembrar depois que coube aqui essa situação. Então, vou usar. E aí você Aham. sabe, você vai direcionando a sua Sim. clínica. Muito bacana. Você criou aí a sua forma de se E é bom que tem um organizar. caderninho que ele abre assim, para cima. Ele é pequenininho, deixa eu ver se tem algum aqui, não tem não. Mas ele É. abre para cima com a logo da clínica, né? Ele abre assim, então ninguém vê, ele é pequenininho. E eu fico ali só fazendo as pontuações que precisa para eu fazer essa metáfora, essa intervenção. Então, Uhum. Que linda, porque tem que ter o Adriane. momento certo também, É né? exatamente. Eu só tenho a te agradecer, né? A Mida está dizendo aqui, Rosângela também que tem que sair, mas muito obrigada, Mida, muito obrigada, Rosângela, Mila, Márcia, todos que estiveram aqui, né? Até falei, gente, convidem as pessoas, porque conseguir um horário com a Adriane é difícil, então vamos aproveitar que a gente conseguiu, né, Adriane? Adriane, muito, muito obrigada, né? Assim, quero realmente te agradecer, te parabenizar, né? Porque eu acompanho aí essa caminhada, essa evolução. Quando o terceiro livro tiver, então, né, já for lançado, você nos avisa para eu E divulgar eu vou aqui, né? falar que eu preciso falar que eu, com todo carinho e amor, eu convidei a Tereza para fazer o prefácio, né? Não Pois é, podia estou com essa deixar, missão não podia aqui. deixar de pensar em outra pessoa. Eu falei assim, gente, o livro tá pura metáfora. Quem que vai E tá prefaciar isso? mesmo. Claro que a Lindo, lindo.
pura metáfora, e que traz assim, a partir delas assim uma ressignificação mesmo do trabalho da psiconcologia. Você ensina através mesmo das metáforas e das histórias. Estou terminando de escrever e me senti muito honrada por esse convite, Adriane. Obrigada. Eu vou deixar salva a live, né? Vou te chamar para colaboradora e depois você tem que Tá aceitar bom, para ir coloco. para o seu perfil. Uhum. E caso vocês, gente, tenham dúvidas, queiram perguntar, queiram o contato da Adriane, né? Me escreve ou escreve para a Adriane que a gente tem o maior prazer em responder. Claro, sem dúvida. Certo, obrigada de Obrigada, coração. E já que Tereza. você falou em alta terapêutica, nós vamos ter uma masterclass sobre alta terapêutica em abril. Depois eu falo Bacana. direitinho para vocês. Tá certo. Certo? Um beijo Tchau, grande, gente. Adriane. Beijo. Um beijo, Obrigada. pessoal. Muito, Tchau. muito obrigada. Tchau, tchau.